Olá! E se aqueles milagres que tanta gente busca já estivessem bem aqui, só esperando para serem vistos? Hoje a gente vai explorar essa ideia, que é bem transformadora. A ideia de que as soluções não precisam ser criadas do zero, mas sim reveladas pela luz. Vamos começar com uma sensação que talvez seja familiar para muita gente. Aquela de se ver de frente para um muro, sabe? Num beco sem saída. Aquele sentimento de que, poxa, não há para onde ir. E aqui já vem a primeira grande virada de chave. A questão talvez não seja a falta de um caminho, mas sim para onde a nossa atenção está direcionada, onde a gente está colocando o nosso foco. Isso aprofunda ainda mais o pensamento. Se a solução parece que não existe, talvez não seja porque ela de fato não exista. E aqui está o centro da nossa análise de hoje. O verdadeiro obstáculo não é a falta de uma resposta, mas a ausência de luz, de uma percepção mais clara. Porque onde tem luz, o milagre, ele já está lá. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso. Essa primeira parte explora uma inversão de pensamento que é, assim, bem radical. O milagre não depende da gente o ver para existir. Ele já está presente. O que precisa mudar, então, é a nossa capacidade de perceber, de enxergar. Uma mente que está focada na escuridão acaba interpretando a realidade através do medo e da falta. É daí que vem aquela sensação de que nada dá certo para mim ou a crença de que ninguém me valoriza. Mas o ponto crucial aqui é o seguinte: isso não é a realidade em si. É um reflexo distorcido, uma projeção do nosso próprio estado interno. Então, o que seria essa escuridão na prática? Não é nada místico, não. É, na verdade, um conceito psicológico bem concreto, como a gente vai ver agora. Essa definição é fundamental. A escuridão, então, é um filtro. É quando a gente olha para a vida, mas na verdade estamos enxergando através das nossas próprias feridas, daquilo que a gente acredita sem nem perceber. A gente vê o que a mente permite ver, não o que de fato está lá. E a psicanálise nos ajuda a entender como esse filtro funciona. A gente vê isso na projeção, quando enxergamos nossos problemas nos outros, na repetição, que nos prende nos mesmos ciclos de sempre, nas crenças inconscientes que ditam nossas ações sem a gente saber, e talvez a mais sutil de todas, na identificação com a dor, que é quando o sofrimento vira a nossa própria identidade. Essa citação ilustra de forma brilhante o mecanismo do inconsciente. É exatamente isso. Não se percebe o que está disponível porque a mente está presa naquilo que ela aprendeu a ver, naquilo que é familiar, mesmo que seja doloroso. Bom, isso nos leva ao ponto central da nossa explanação. Se a luz já está lá, então nosso trabalho não é criá-la, mas sim reconhecê-la. É uma baita mudança de paradigma, sair de um esforço de criação para um simples ato de revelação. E o caminho para essa revelação passa por uma profunda correção de identidade. Olha só esse contraponto. De um lado, as mentiras que o ego conta, que a gente é fraco, limitado, uma ilusão. Do outro, a verdade que a lição aponta. Somos fortes, ilimitados, somos a própria realidade. E isso, veja bem, não é papo de pensamento positivo. É sobre desfazer uma mentira estrutural da mente. Essa frase resume tudo, né? A mudança não vem de uma luta para construir algo novo do zero. Vem de simplesmente abrir os olhos para ver o que sempre esteve presente, mas que estava encoberto pela nossa identificação com a limitação. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Por que continuamos escolhendo a escuridão? A psicanálise nos ajuda a entender que existe um investimento psíquico nisso. De forma inconsciente, a gente se apega a crenças dolorosas porque, de alguma forma, elas são familiares. Aqui estão alguns exemplos clássicos desses investimentos. Crenças como eu não sou suficiente ou nada dá certo para mim acabam se tornando verdades internas. E o inconsciente trabalha, o tempo todo, para organizar a realidade de um jeito que confirme essas crenças. Não por culpa, mas por um compromisso com o que é conhecido. Enxergar diferente exige abrir mão de quem a gente acha que é. Para quebrar esse padrão, aqui vai a primeira ferramenta prática. Diante de uma situação difícil, a simples pergunta, peraí, estou vendo isso na luz ou na escuridão? Já começa a mudar o foco. É um convite para a gente questionar nossa primeira interpretação, a mais automática. A segunda pergunta vai ainda mais fundo. Ela nos ajuda a separar a realidade objetiva de um padrão de pensamento que só se repete. Muitas das nossas verdades internas não são fatos, são hábitos mentais, que a gente reforça todo santo dia. E, por fim, a pergunta mais poderosa de todas, porque ela devolve o poder de escolha para o momento presente.
A percepção não é algo que simplesmente acontece com a gente. É uma escolha ativa. Então a questão é, o que eu estou escolhendo acreditar sobre mim, sobre essa situação exatamente agora? E a gente encerra com essa ideia realmente transformadora. O milagre não está distante, não está indisponível. Ele está apenas invisível, encoberto pela escuridão. A escolha hoje não é sobre resolver todos os problemas da vida de uma vez. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, fundamental. É sobre acender a luz.